Quando pensamos em anjos, logo lembramos de seres celestiais, mensageiros de Deus, guerreiros invisíveis que atuam na história. A Bíblia fala deles em muitas passagens, mas Paulo, em suas cartas, revela segredos que muitos ignoram. Para ele, os anjos não eram apenas figuras místicas, mas parte de uma realidade espiritual que envolve a Igreja e o plano eterno de Deus. Enquanto muitos se perdem em adorações indevidas a anjos ou em visões distorcidas, Paulo coloca os anjos em seu devido lugar. Eles não são objetos de culto, mas servos. Não são senhores da Igreja, mas espectadores do plano divino. E aqui está o contraste. Aquilo que muitos exaltam, Paulo rebaixa. Aquilo que muitos ignoram, ele revela como testemunhas do mistério de Cristo. Em 1 Coríntios 4:9, Paulo declara: somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Isso significa que os anjos observam a vida da Igreja. Em Efésios 3:10, ele afirma que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A realidade invisível nos observa, e a Igreja é palco da revelação de Deus até para os anjos. Esse é o segredo. Eles aprendem com a obra de Cristo no povo de Deus. Neste vídeo vamos revelar o segredo da carta de Paulo sobre anjos. Você vai entender o papel deles, sua relação com a Igreja, o perigo da idolatria angelical e a glória de Cristo acima de todos os principados. Permaneça comigo até o fim, porque essa revelação vai mudar sua visão sobre o mundo invisível e colocar seu coração na posição correta diante de Deus. Quando Paulo fala sobre anjos, ele nunca os apresenta como seres independentes, dotados de poder próprio ou dignos de culto. Ao contrário, ele sempre os coloca em relação ao plano eterno de Deus em Cristo. A grande revelação das cartas de Paulo é que até os anjos, tão sublimes aos olhos humanos, estão debaixo da autoridade de Cristo e fazem parte do cenário da história da salvação. No Antigo Testamento, os anjos eram muitas vezes vistos como mensageiros diretos do Senhor. Eles anunciavam julgamentos, libertavam homens fiéis, protegiam os escolhidos de Deus. Essa visão levou muitos judeus, e até mesmo cristãos dos primeiros séculos, a exaltarem os anjos além da medida. Alguns chegaram a adorá-los, mas Paulo foi firme ao corrigir esse erro. Em Colossenses 2:18, ele adverte: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. A advertência é clara: os anjos são reais, mas não são dignos de adoração. O culto pertence somente a Cristo. Ao mesmo tempo, Paulo não nega a existência e a importância dos anjos. Ele reconhece que eles fazem parte da ordem celestial estabelecida por Deus. Em Colossenses 1:16, ele escreve sobre Cristo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui está a chave: os anjos existem, mas foram criados por Cristo e para Cristo. Eles não são senhores, mas criaturas, não são alvos, mas instrumentos. Outro ponto fundamental é que Paulo revela a Igreja como palco de uma revelação que até os anjos contemplam. Em Efésios 3:10, ele declara que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, ou seja, o mistério da redenção escondido por séculos, foi revelado em Cristo, e agora até os anjos aprendem, olhando para a obra de Deus na vida da Igreja. O que para nós é evangelho pregado, para eles é espetáculo assistido. Paulo também apresenta Cristo como exaltado sobre todo o mundo angelical. Em Efésios 1:20-21, ele afirma que Deus ressuscitou Cristo e o fez assentar-se acima de todo o principado, e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Isso significa que nenhum anjo, por mais poderoso que seja, ocupa o lugar de Cristo. Ele é Senhor dos anjos, cabeça da Igreja e Rei do universo. Mas há também um aspecto de confronto. Paulo reconhece que nem todos os anjos permanecem fiéis. Em Efésios 6:12, ele fala da luta espiritual contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ou seja, parte do mundo angelical se rebelou e se tornou oposição ativa contra a obra de Deus. Ainda assim, até esses inimigos estão debaixo da autoridade final de Cristo. O lugar dos anjos no plano de Deus, portanto, é de servos e espectadores. Servos, porque cumprem ordens divinas, ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Espectadores, porque contemplam na Igreja a revelação da sabedoria divina.
Não são protagonistas, mas testemunhas. Não são senhores, mas criaturas. Aqui está o confronto para nós. Quantos hoje buscam experiências com anjos mais do que intimidade com Cristo? Quantos se deixam levar por misticismos e revelações distorcidas, esquecendo que toda a adoração deve ser somente ao Filho de Deus? O segredo das cartas de Paulo é que os anjos têm seu lugar, mas Cristo é tudo em todos. Assim, o primeiro capítulo deste estudo nos mostra que os anjos fazem parte do plano eterno, mas não são o centro dele. O centro é Cristo, e a igreja é o palco onde até os anjos contemplam a obra da salvação. Uma das revelações mais surpreendentes das cartas de Paulo é que a igreja não é apenas observada pelo mundo, mas também pelo céu. A vida da comunidade cristã não acontece em segredo, restrita a quatro paredes ou a olhos humanos. Há espectadores invisíveis que contemplam cada passo, cada escolha, cada culto. Os anjos de Deus e até os principados caídos observam a manifestação da graça na igreja. Em 1 Coríntios 4:9, Paulo escreve: Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A palavra espetáculo vem da ideia de teatro. Isso significa que a vida da igreja é palco em que Deus demonstra sua glória, e os anjos estão na plateia. Eles contemplam não apenas nossos cânticos e sermões, mas a fidelidade em meio ao sofrimento, a perseverança em meio à perseguição, a unidade em meio às divisões. Esse testemunho vai além da admiração. Em Efésios 3:10, Paulo afirma que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A sabedoria de Deus, que os homens não puderam compreender, é agora revelada à própria ordem angelical através da igreja. Em outras palavras, quando a igreja permanece fiel, até os anjos aprendem mais sobre quem Deus é. Eles veem na comunidade dos redimidos aquilo que nem mesmo a eternidade passada havia revelado, a graça manifestada em Cristo. Isso coloca a igreja em posição de grande responsabilidade. Não vivemos apenas diante dos homens, mas diante do céu. Quando cedemos ao pecado, quando nos dividimos, quando negligenciamos nossa missão, envergonhamos o nome de Cristo diante das testemunhas invisíveis. Mas quando permanecemos fiéis, quando amamos uns aos outros, quando suportamos perseguições por causa do Evangelho, proclamamos ao mundo espiritual que a cruz venceu, que a graça é real, que Cristo reina. Paulo deixa isso ainda mais claro, em 1 Coríntios 11:10, ao falar sobre a postura das mulheres na congregação, dizendo que deviam ter sinal de autoridade sobre a cabeça, por causa dos anjos. Ainda que o contexto cultural seja diferente do nosso, o princípio permanece. Os anjos observam a ordem, a reverência, a submissão da igreja, a forma como cultuamos, a seriedade com que tratamos as coisas de Deus. Tudo é testemunho diante das hostes celestiais. Esse testemunho também tem dimensão de batalha espiritual. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que lutamos contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isso significa que a fidelidade da igreja não é apenas exemplo para os anjos de Deus, mas confronto contra os anjos caídos. Cada vez que a igreja resiste ao pecado, cada vez que proclama o Evangelho, cada vez que permanece em pé na perseguição, está proclamando vitória diante dos inimigos invisíveis. O segredo aqui é que a igreja não é insignificante. O diabo pode tentar convencer-nos de que somos pequenos, frágeis, sem relevância, mas Paulo nos mostra que até os anjos contemplam o que Deus está fazendo em nós. Isso dá à vida cristã uma dimensão eterna. Nada do que fazemos no corpo de Cristo é irrelevante, porque tudo é testemunho diante do céu. Aqui está o confronto. Se somos espetáculo para os anjos, como temos vivido? Será que nossa vida mostra a glória de Cristo ou a vergonha do pecado? Será que a forma como tratamos uns aos outros revela o Evangelho ou apenas expõe carnalidade? A profecia escondida nas cartas de Paulo é que a igreja não vive apenas diante da terra, mas também diante do céu. Assim, o segundo capítulo deste estudo nos ensina que os anjos não são apenas personagens distantes, mas testemunhas do que acontece em nossa comunidade. A igreja é palco da revelação de Deus, e cada culto, cada ato de fé, cada escolha de santidade é parte do espetáculo que o mundo espiritual contempla. Um dos segredos mais poderosos revelados nas cartas de Paulo é a posição de Cristo em relação aos anjos. Para uma geração acostumada a temer e reverenciar seres celestiais, Paulo deixa claro que todos os anjos, tanto os fiéis quanto os caídos, estão debaixo da autoridade de Jesus. Ele é o Senhor Supremo, exaltado acima de todos os principados e potestades. Em Colossenses 1:16-17, Paulo afirma:
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Essa declaração derruba qualquer ideia de que anjos têm poder autônomo. Cristo é o Criador, e os anjos, por mais gloriosos que sejam, são criaturas. Eles existem por ele e para ele. Em Efésios 1:20-21, Paulo reforça essa verdade dizendo que Deus ressuscitou Cristo e o fez assentar-se à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. A ressurreição e a exaltação de Cristo significam que nenhum anjo, nem Gabriel, nem Miguel, nem mesmo Satanás e suas hostes caídas está acima dele. Ele reina soberano sobre todo o universo visível e invisível. Essa supremacia também é vista em Colossenses 2:15, onde Paulo descreve a vitória da cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O que parecia derrota na cruz foi, na verdade, a vitória suprema. Naquele dia, Cristo não apenas pagou pelos pecados, mas também envergonhou os anjos caídos, despojando-os de sua autoridade sobre os que creem. A cruz foi tribunal onde o inimigo foi vencido e o rei foi exaltado. Essa visão confrontava diretamente a cultura da época. Muitos colossenses, por exemplo, eram tentados a prestar culto aos anjos, como se fossem mediadores entre Deus e os homens. Mas Paulo foi enfático em Colossenses 2:18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. A adoração pertence somente a Cristo, porque ele é Senhor de todos os anjos. O segredo das cartas de Paulo é que até os anjos dependem de Cristo. Eles não são autônomos, mas sujeitos à autoridade do Filho de Deus. E isso vale tanto para os fiéis quanto para os caídos. Os anjos de luz o servem, os anjos caídos são por ele subjugados. Nenhum deles escapa à sua soberania. Esse ensino também traz esperança prática para a Igreja. Se Cristo é exaltado acima de todos os principados, então nada pode separar-nos de seu amor. Nem anjos, nem demônios, nem poderes do presente ou do futuro. Paulo declara em Romanos 8:38-39, porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui está a garantia. Aquele que reina sobre os anjos é o mesmo que guarda a sua igreja. O confronto é claro. Muitos hoje ainda se encantam mais com o mundo angelical do que com Cristo. Buscam experiências, revelações e manifestações de anjos, mas esquecem que eles mesmos apontam para o Filho. O segredo da carta de Paulo é que toda visão de anjos que não nos conduz a Cristo é engano. Toda experiência que não exalta o Senhor acima de tudo não vem de Deus. Assim, o terceiro capítulo desta mensagem nos mostra que Cristo não é apenas mais um entre os seres celestiais, mas o Senhor Supremo. Ele reina acima de todos os principados e potestades. Ele é a cabeça da igreja, o centro da criação, o vencedor da cruz. Diante dele todo joelho se dobrará, inclusive o dos anjos. Em suas cartas, Paulo não apenas revela a realidade dos anjos e a supremacia de Cristo sobre eles, mas também alerta contra um perigo sutil que já ameaçava a igreja primitiva, o culto aos anjos. Esse perigo não terminou nos dias de Paulo, continua vivo até hoje, em diferentes formas de idolatria espiritual. Em Colossenses 2:18, Paulo escreve: Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aqui ele denuncia uma prática que parecia piedosa, até mesmo humilde, mas que na realidade era orgulho espiritual disfarçado. Ao buscar experiências místicas com anjos, alguns estavam se afastando da simplicidade do Evangelho de Cristo. O perigo desse culto indevido está em deslocar a centralidade de Cristo. Os anjos são servos, não senhores. São mensageiros, não mediadores. A adoração pertence somente ao Cordeiro. Quando a atenção da igreja se volta para os anjos em vez de para Cristo, ocorre uma inversão fatal. É trocar o Criador pela criatura, a glória do Filho pela sombra de seus servos. Esse erro não era exclusivo dos colossenses. O próprio apóstolo João, em Apocalipse 19:10, ao receber a revelação, caiu aos pés do anjo para adorá-lo. Mas o anjo o repreendeu. Olha, não faças tal, sou conservo teu, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Se até João foi tentado a adorar um anjo, que dirá nós?
Esse perigo é real porque os anjos carregam glória refletida de Deus, mas nunca devem receber aquilo que pertence somente a Ele. Paulo combate esse culto aos anjos porque ele revela na verdade a ação das trevas. Satanás, anjo caído, sempre desejou receber a adoração que pertence a Deus. Por isso, toda prática que desloca o foco de Cristo é manipulação diabólica. O culto aos anjos, em última análise, é porta para engano espiritual. Esse alerta é extremamente atual. Hoje muitos buscam experiências místicas, revelações sobrenaturais e contatos com seres espirituais, esquecendo que Paulo nos ensina a manter os olhos firmes em Cristo. Quando a fé se fundamenta em experiências com anjos e não na cruz, o evangelho se dilui. O perigo não é apenas teórico, é prático. Porque quem busca anjos pode facilmente ser enganado por anjos caídos que se disfarçam em ministros de luz. 2 Coríntios 11:14. O segredo das cartas de Paulo é colocar cada coisa em seu devido lugar. Os anjos existem, servem, lutam e contemplam, mas não governam, não salvam, não intercedem. A única mediação está em Cristo. O único nome que dá salvação é Jesus. A única adoração aceitável diante de Deus é a que exalta o Filho. Aqui está o confronto. Quantos hoje, mesmo dentro da igreja, valorizam mais revelações, visões e experiências do que a palavra de Deus? Quantos buscam sinais e manifestações espetaculares e esquecem que o Evangelho é Cristo crucificado e ressurreto? O culto aos anjos pode não se apresentar mais como na época de Colossos, mas ainda se manifesta toda vez que alguém troca o centro da fé por distrações espirituais. Assim, o quarto capítulo deste estudo nos lembra que o perigo da adoração indevida aos anjos não é apenas um detalhe teológico, mas uma ameaça à pureza do Evangelho. Paulo nos confronta. Todo culto que não exalta a Cristo é idolatria. Todo desvio que tira os olhos do Filho é engano. Todo altar erguido a anjos é traição contra o Cordeiro. A verdadeira fé não busca anjos, mas o Senhor dos anjos. Não se prostra diante de mensageiros, mas diante do Rei. Não confia em experiências místicas, mas na palavra eterna. O segredo da carta de Paulo é que Cristo é tudo em todos, e diante dele até os anjos se prostram. Se Paulo adverte contra o culto aos anjos fiéis, ele também não esconde a realidade de uma batalha constante contra os anjos caídos. Para o apóstolo, a vida cristã não era uma caminhada tranquila, mas uma guerra espiritual contra principados e potestades que operam nas trevas. Essa é uma das revelações mais sérias e, ao mesmo tempo, mais esquecidas da fé cristã. O mundo não está dividido apenas entre homens bons e maus, mas entre forças invisíveis que agem nos bastidores da história. Em Efésios 6:12, Paulo declara: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Essa frase nos lembra que o verdadeiro inimigo da igreja não são pessoas, governos ou sistemas, mas seres espirituais caídos que atuam contra o propósito de Deus. O problema é que muitos cristãos esquecem dessa verdade e gastam suas energias lutando contra homens, enquanto negligenciam a guerra invisível. Esses principados e potestades que Paulo descreve são anjos que se rebelaram contra Deus juntamente com Satanás. Eles não perderam sua natureza espiritual, mas perverteram sua missão. Agora trabalham para enganar, corromper e destruir. Paulo chega a chamá-los de os deuses deste século, que cegam o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. Eles operam na mentira, na idolatria, na corrupção moral, e até em sistemas religiosos que afastam o homem da verdade de Cristo. A luta contra esses anjos caídos não é opcional. Quem pertence a Cristo já está no campo de batalha. É por isso que Paulo exorta os efésios a vestirem a armadura de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A vitória sobre os anjos caídos não está em força humana, mas na armadura espiritual que o Senhor provê. A igreja só resiste porque está escondida em Cristo, que já triunfou na cruz. Paulo também nos lembra que esses inimigos, embora poderosos, já foram despojados. Em Colossenses 2:15 ele escreve: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A cruz não foi apenas ato de perdão, mas campo de batalha em que Cristo venceu os anjos caídos. O que resta a eles agora é tentar resistir, enganar e atrasar, mas não podem mudar o destino já decretado, o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Essa verdade deve encher a igreja de coragem. Não lutamos para conquistar uma vitória incerta, mas para permanecer na vitória já conquistada por Cristo. Os principados ainda atacam, mas já estão derrotados. O segredo está em permanecer firmes, não cedendo às suas mentiras,
não nos deixando seduzir por suas propostas, não nos esquecendo de que a batalha é espiritual. Aqui está o confronto. Quantos cristãos hoje vivem como se não houvesse guerra espiritual? Quantos relaxam na fé, se acomodam no pecado e se esquecem de que há hostes espirituais da maldade tramando contra suas almas? Paulo nos chama a despertar. Não podemos ser soldados adormecidos. Se não vigiarmos, seremos presas fáceis. Mas a esperança é certa. Em Cristo somos mais que vencedores. Nossa luta é real, mas nossa vitória já foi selada. O segredo das cartas de Paulo é que o inferno pode rugir, mas não pode vencer a igreja que permanece em Cristo. Assim, o 5º capítulo desta mensagem nos lembra: a vida cristã é batalha contra anjos caídos. Mas é também certeza de que pela cruz já fomos libertos do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho amado. Depois de mostrar a luta contra os anjos caídos, Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nos revelam outro segredo. Os anjos fiéis, que não se corromperam, continuam sendo ministros de Deus em favor da igreja. Eles não são objetos de culto, não são mediadores da salvação, mas são servos invisíveis que trabalham silenciosamente para cumprir os propósitos de Deus em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. A carta aos Hebreus declara com clareza: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Essa frase resume a função essencial dos anjos: servir. Eles não buscam glória para si mesmos, mas cumprem missões celestiais em benefício do povo de Deus. Essa realidade nos confronta com uma verdade poderosa. Enquanto a igreja vive sua caminhada na terra, há uma rede invisível de ação angelical sustentando, protegendo e guiando o povo do Senhor. Paulo reconhece isso de forma indireta quando fala sobre a vida da igreja diante do céu. Em Coríntios 11:10, ele diz que a postura da comunidade deveria ser mantida por causa dos anjos. Essa expressão misteriosa indica que os anjos observam a ordem, a reverência e a fidelidade da igreja. Não são apenas espectadores, mas também agentes do reino que zelam pela casa de Deus. Isso significa que enquanto a igreja cultua, há anjos presentes guardando, testemunhando e confirmando a obra do Senhor. Os anjos aparecem em momentos decisivos da história bíblica e sempre como servos. Eles livraram Pedro da prisão, Atos 12:7-10. Fortaleceram Jesus no Getsemane, Lucas 22:43, anunciaram a ressurreição, Mateus 28:5-7. E acompanharão Cristo em seu retorno, vês Tessalonicenses 1:7. Tudo isso mostra que os anjos não são personagens distantes, mas agentes ativos da obra de Deus. Paulo, embora nunca incentive a adoração a anjos, reconhece sua ação como parte do plano divino. Em Gálatas 3:19, ele menciona que a lei foi ordenada por ministério dos anjos, mostrando que eles estavam envolvidos na entrega da revelação de Deus a Moisés. Mas a revelação maior, o Evangelho, foi entregue diretamente por Cristo, porque ele é maior do que os anjos. Isso reforça a hierarquia. Anjos servem, mas Cristo governa. O segredo aqui é que os anjos atuam como exércitos invisíveis em favor da igreja. Quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3:3 que o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno, podemos compreender que muitas vezes essa proteção se manifesta por meio do ministério angelical. Eles não aparecem para receber honra, mas para cumprir ordens celestiais. Quando a igreja ora, Deus responde, e muitas vezes os anjos são os executores invisíveis dessa resposta. Mas Paulo também deixa claro que, embora os anjos sirvam, eles não substituem a responsabilidade da igreja. Eles não pregam o evangelho no lugar dos homens, não intercedem em nosso lugar, não carregam a missão da cruz. Esse é o papel da igreja. O ministério dos anjos é de apoio, não de protagonismo. Eles servem para fortalecer a obra de Deus, mas a proclamação da palavra foi confiada a nós. Esse ponto nos confronta. Muitos querem experiências espetaculares com anjos, como se isso fosse sinal de espiritualidade. Mas o verdadeiro segredo não é ver anjos, e sim saber que mesmo sem vê-los, eles estão a serviço do povo de Deus. O crente maduro não busca anjos, busca Cristo, e em Cristo reconhece que há um exército invisível a favor da igreja. Essa verdade deve gerar gratidão e reverência. Quantas vezes fomos livrados de perigos que nem imaginamos? Quantas vezes o inimigo tramou destruição, mas fomos guardados sem perceber? Quantas vezes caminhamos por vales de sombra e morte, mas não fomos atingidos porque havia intervenção celestial? O ministério dos anjos é silencioso, mas real. Eles cumprem ordens, protegem os santos, fortalecem os fracos e servem ao propósito eterno de Deus. Ao mesmo tempo, essa revelação nos lembra da grandeza da igreja.
Se os anjos são enviados em nosso favor, isso significa que a comunidade dos redimidos tem valor incomparável diante de Deus. Somos chamados a viver com dignidade, sabendo que somos acompanhados, observados e assistidos por servos celestiais. Assim, o 6º capítulo desta mensagem nos mostra que os anjos, longe de serem alvos de culto, são ministros de Deus que servem ao corpo de Cristo. Eles são exército invisível que guarda a igreja, testemunhas que acompanham nossa fé e servos que cumprem a vontade do Pai. A glória é toda de Cristo, mas o serviço dos anjos é parte do segredo da carta de Paulo sobre a vida da igreja. Paulo nunca diminuiu a importância dos anjos, mas também nunca os exaltou acima do devido lugar. Pelo contrário, suas cartas revelam um segredo ainda mais surpreendente. Em Cristo, a igreja foi colocada em posição de autoridade acima dos anjos. Essa é uma verdade que humilha o orgulho humano e, ao mesmo tempo, exalta a graça de Deus. Em 1 Coríntios 6:3, Paulo pergunta aos crentes: "Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida?" Essa declaração desconcertante mostra que o destino final da igreja não é ser servida pelos anjos, mas compartilhar com Cristo da autoridade que ele recebeu do Pai. Os santos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, participarão do julgamento até dos anjos caídos. Isso significa que, no plano eterno, aqueles que foram feitos um pouco menores que os anjos, Salmos 8:5 deles por causa da obra de Cristo. Essa realidade já começa agora. Em Efésios 2:6, Paulo diz que Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. A igreja não é apenas espectadora do mundo espiritual, já está em Cristo assentada acima de principados e potestades. Essa posição não é conquista nossa, mas dádiva da graça. O Filho que foi exaltado acima de todos os anjos, nos uniu a si e por isso participamos de sua vitória. Isso muda completamente a forma como devemos viver, não como escravos do medo, como quem teme os anjos caídos, nem como fascinados por anjos fiéis, mas como filhos que conhecem sua posição em Cristo. Paulo escreve em Romanos 8:38-39 que nem anjos, nem principados, nem potestades podem nos separar do amor de Deus. Eles não são senhores do nosso destino. Cristo é, mas esse chamado também é confrontador. Se fomos exaltados em Cristo, como podemos viver em sujeição ao pecado? Se já estamos assentados nos lugares celestiais, como podemos rastejar atrás das paixões da carne? O segredo das cartas de Paulo é que a posição elevada da igreja exige vida digna dessa chamada. O que recebemos em Cristo deve se refletir em santidade, obediência e perseverança. Esse chamado final também nos lembra da missão. Se estamos acima dos anjos em Cristo, nossa responsabilidade é viver como testemunhas de sua vitória. Os anjos observam a igreja, Coríntios 4, mas é a igreja que proclama o evangelho que eles não podem pregar. Eles servem, mas nós anunciamos. Eles guardam, mas nós pregamos. Eles assistem, mas nós participamos da obra redentora. Esse é o privilégio que Paulo não se cansa de repetir. Fomos feitos cooperadores de Deus. Há ainda um aspecto escatológico poderoso. Em 2 Tessalonicenses 1:7, Paulo fala de Cristo vindo do céu com os anjos do seu poder. Nesse dia, os anjos serão exército que acompanhará o rei, mas a igreja será a noiva que reinará com ele. O lugar dos anjos é honroso, mas o lugar da igreja é ainda mais sublime. Nós reinaremos com Cristo, porque fomos comprados por seu sangue. O confronto é inevitável. Muitos hoje vivem fascinados por anjos, enquanto ignoram a grandeza da posição que receberam em Cristo. Buscam experiências com seres celestiais, mas não vivem a autoridade espiritual que já possuem. Paulo nos chama a despertar. Não fomos feitos para adorar anjos, mas para reinar com Cristo acima deles. Assim, o 7º capítulo deste estudo nos deixa com um chamado final. Viver como quem já está em Cristo, acima dos anjos, acima dos principados, acima das potestades, não porque somos grandes, mas porque o Cordeiro nos exaltou. Esse chamado nos confronta a abandonar o pecado, a rejeitar a idolatria, a resistir ao diabo e a viver como povo celestial já na terra. Esta mensagem não é apenas sobre anjos, mas sobre a sua posição em Cristo. Escreva nos comentários: quero viver a autoridade que tenho em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para essa realidade espiritual. Inscreva-se no canal As Cartas de Paulo e continue recebendo mensagens profundas sobre a palavra. Porque o segredo da carta de Paulo sobre os anjos não é que eles são grandes, mas que Cristo é maior, e a igreja nele reina em glória.